Para começar hoje de manhã, eu gostaria de passar um vídeo para você. Talvez você conheça, talvez não, mas é um desafio bastante interessante. Essa história é bem parecida com a história que nós vimos ontem. Um pedacinho só do Ital. Lembra do Ital? Esse é parecido, é na mesma região, com outro povo, mas também um desafio grande para nós. Então vamos assistir. Eu sou um Moi, assim como meu pai e meu avô antes de mim. Há muito tempo atrás, nossos antepassados viveram nesta terra. Eu sou Awayo. Nós sempre vivemos com medo dos espíritos. Nós, Moi, somos um povo valente, mas morremos rápido. Os espíritos nos devoram. Eles controlam tudo. O que comemos, o que caçamos, onde construímos nossas casas. Os espíritos nos observam. Nós os escutamos no vento. Eles controlam a noite. Enviam lacraias como flechas para picar e nos matar. E nos obrigam a matar. Meu primo cometeu adultério. Os espíritos ficaram bravos, então a família de sua esposa o matou. Mesmo assim, minha família tinha que ser compensada pela sua morte. Sua família tentou pagar com dinheiro de conchas, mas não era suficiente. Só o sangue poderia satisfazer a dívida. Uma morte por uma morte. É assim que nós, o povo Moi, vivemos. Fazemos nossas roças, caçamos, construímos nossas casas. Os espíritos nos observam. Um dia, uma nova voz no vento me aterrorizou. Corri para ver o que era e me escondi. Pensei, quem são esses estranhos? Homens como eu ou espíritos que estão aqui para nos comer? Meu povo convidou os estranhos para morar conosco. Anos se passaram e eles aprenderam nossa língua e aprenderam nossa cultura. Mesmo assim, eu me perguntava, são homens
ou espíritos? Os estranhos compartilharam a fala do Criador. Alguns Moi escutaram. Eu não. Uma vez os ouvi dizendo: o Criador é mais forte que todos os espíritos. Eu pensava: isso é mentira. Quando alguns Moi ouviram a fala do Criador, seus corações ficaram diferentes. Nas nossas festas, eles não tinham medo de quebrar as regras dos espíritos. Caçavam o que queriam. Eles não tinham medo nem de comer comida proibida. Eu disse para eles: vocês vão morrer por causa disso. A morte é pequena, eles disseram. A palavra do Criador é grande. Eu pensava: será que isso é realmente mentira? Eu não sabia. Eu me perguntava o que os espíritos fariam. Quando uma lacraia me picou, eu sabia que os espíritos estavam bravos. Minha família me cortou para me livrar do sangue mau. Mas a doença ficou maior e maior. Então eles mataram um porco, mas os espíritos ainda não ficaram satisfeitos. Eu estava morrendo. Então eles vieram. Os Moi que acreditaram na palavra do Criador vieram à noite com remédios. Eles vieram à noite para me salvar. Por que não tinham medo do escuro? Por que não tinham medo dos espíritos? Todos os dias, por vários meses, eu escutei a história do Criador. Eu vi meu próprio pecado. Fiquei chocado. A palavra do Criador era poderosa. Aos poucos, a verdade começou a clarear. Jesus morreu por nós, por mim, uma morte para a minha dívida. Mas eu sei que há muitas pessoas como os Moi. Pessoas que não conhecem o Criador. Pessoas que nunca ouviram que Jesus morreu por eles. Quem irá contar para eles? Nipuhanate kuriri proporane moekan bekan da chari da kuriri ai
empurrando um rem, aí por ano, né? Viria da tu, aí tri guarda tá, aí marcando da ponhe, da vara da pó, da pira da pó, aí da pó, vai marcar. Aí pro não é empurrando, direito pro pó bairi ha, que ipa, e cara para ha, que na drupa tá horando, né? Do jiu, tita direito. Já só do diuri, sabe só aí ba, recorrer só vai. Essa pequena história que eu contei, resumidamente, é a história da criação do povo Zoé. Eles dizem que há muito tempo atrás, o Nipunhan é o nome do Criador. Ele criou todas as coisas. Ele fez as árvores, ele plantou as árvores cresceram até lá em cima, ficaram grandes. Depois ele fez os animais, aí fez a onça, fez a anta, fez as aves, e depois ele fez as pessoas. E as pessoas que ele fez são os Zoé. Certa vez perguntando para eles, conversando com eles, né? Eu dizia, eu sou o Zoé. Eles diziam, não, você não é Zoé. Vocês são Zoé. Sim, nós somos Zoé. Então, eu sou o quê? O que eu sou? Aí eles olharam uns para os outros e disseram, nós não sabemos. O que vocês são, a gente não sabe. Eu sei que Zoé somos nós. E a palavra Zoé, na verdade não é Zoé, é Doé, né? Doé é uma palavra composta de duas partículas, né? Esse dó aqui é um prefixo que marca todos os substantivos possuídos pelo corpo humano, que é o humano. Então, pé humano, mão humana, cabeça humana, tudo que é humano tem que ter esse prefixo. Então, pé, por exemplo, é p. Então, como é que é? Quando você quer dizer p, você não fala p sozinho, né? Tem que ser pé de gente. Então, é dó p. Tá bom? Pó é mão. Então, a mão de gente é? Muito bem, vocês já estão aprendendo Zoé, tá vendo? Tá vendo como é fácil? Então, esse dó aqui significa uma partícula, um prefixo que marca tudo que é humano. E o esse aqui, é também uma partícula que significa verdade. Tá bom? Lembra do Ital? Ital significa é verdade, verdadeiro, verdadeiramente verdade. Esse ali, toda vez que você coloca esse no fim de uma frase ou seguindo uma palavra, ele está dizendo, isso aqui é de verdade, não é falso. Então, quando você junta o que é que você tem? Humano verdadeiro. Então, o que nós somos? Essa foi a expressão deles. Humano de verdade somos nós. Vocês, a gente não sabe o que vocês são. Então, é o genérico do humano, né? Então ele disse, quando o Nipunhan criou, e eles usam a palavra proarpó. Pro é o nós passivo, paciente, né? Ele nos fez, darpó, ou arpó, que é a raiz, significa fazer, mas é fazer com as mãos, literalmente manufaturar. Então o Criador, quando ele nos fez com as mãos, literalmente, e ele nos fez humano de verdade. Mas curiosamente, quando eles dizem que ele fez a gente, ele fez o Zoé, ele usa, na história ele usa o poró, né? Poró-arpó. E esse poró, esse nos fez aqui, é inclusivo. Eles têm o nós inclusivo e o nós exclusivo. É o nós todos, ou o nós e não vocês. Tá? E eles usam o nós inclusivo. Então, de alguma maneira, o Criador aqui, ele é o mesmo, tanto o nosso como o de vocês, ainda que nós não sabemos o que vocês são, mas ele nos fez. E a história continua, eles dizem, e quando ele terminou de fazer todas as coisas, ele foi lá para a beira do igarapé, do rio, entrou na canoa dele e desceu o igarapé, e foi lá, desceu lá para o lado de vocês, lá de onde vocês vieram. Aí ele aponta lá para o sul, né? Foram lá, ele foi embora lá para o lado de vocês, e ele prometeu que iria voltar um dia. E ele disse que quando ele voltasse, ele iria curar os doentes e ressuscitar os mortos. Só que ele nunca mais voltou.
E nunca mais nós o vimos nem ouvimos dele. Só os mais velhos é que ouviram dos mais velhos e eles contam para nós, mas nós nunca mais o vimos. E aí no final da história, o velho que estava contando para mim essa história ali, era meu pai, então ele pega no meu braço, eles são um povo que gosta muito de toque, sabe? Então ele pega no meu braço, aperta aqui meu braço e diz assim: você conhece ele? Você já viu ele por lá? Eu aprendi e tenho ensinado que a gente não pode começar a contar uma história sem que a gente possa contá-la toda, sem que a gente tenha a capacidade de contar a história. Então eu tenho esse princípio, e ontem nós conversamos bastante sobre isso. Se eu não consigo comunicar, é melhor não tentar, é melhor não começar, porque eu vou sair sem saber, eu vou sair para algum canto que a gente não sabe aonde é e nem onde vai dar. Mas naquele dia, como falei antes, eu acredito que Deus age, né? Ele nos deu alguns princípios para a gente seguir, e não podemos atropelar esses princípios. Mas eu acredito sim que em alguns momentos Deus intervém. E naquele dia, quando ele me perguntou: você conhece ele? Você já viu ele por lá para o lado de vocês? Eu disse sim. Eu não resisti à tentação. Eu falei: sim, eu conheço ele. Irmãos, como eu falei para vocês, entre eles você não conversa com todos, você conversa com alguém. E conversando com esse alguém, todo mundo está prestando atenção, de verdade. Então naquele momento em que eu falei: sim, eu conheço ele, já viu um filme que você dá aquele pause assim, né? Que tudo para. Todo mundo ao redor parou. O mundo parou. A mulher que estava ralando mandioca para fazer farinha parou. A criança que estava ali brincando com alguma coisa parou. O homem que estava lá afiando suas flechas parou. Tudo parou. E essas pessoas levantaram, saíram de onde estavam, vieram para perto da gente, sentaram-se ao redor da gente. E do jeito que ele estava segurando o meu braço, ele olhou bem para mim e disse assim: conta para nós. Como ele é? Onde ele está? O que ele está fazendo? E naquela hora eu chorei, gente. Chorei, como às vezes contando essa história eu ainda choro. Sim. E eu disse para eles assim: eu não sei contar ainda a história, mas é por isso que eu vim aqui, para contar para vocês a história do Criador. Onde ele está, o que ele está fazendo, o que ele tem para dizer para nós. Só que eu não sei contar, não sei falar direito ainda. Eu já estava entrando no nível 3. Lembra que eu falei ontem à noite sobre aqueles níveis de capacidade, né, de competência de comunicação? 1, 2, 3, alto, médio, né, baixo, médio, alto. Lembra disso? Então eu já estava entrando no nível 3. Eu podia falar muita coisa, mas não o que precisava. Não nessa profundidade. Então eu disse para eles assim: eu ainda não sei falar direito, eu ainda falo errado. Aí a audiência se dividiu, né? Aqueles mais chegados, mais amigos, falavam assim: não, você está falando bem, bonito, a gente entende tudo que você fala. E eu sabia que não era verdade, né? E outros disseram assim: meu pai, que estava do meu lado, falou assim: não, é verdade, de vez em quando fala igual criança ainda, e a gente tem que corrigir, né? E é verdade, ele tinha razão. E eu disse: mas é por isso que eu vim aqui. Eu preciso aprender, eu preciso saber como falar, como pensar, como vocês são, como é o coração de vocês. Eu preciso sentir como vocês, para que eu possa contar direito essa história, que vocês possam entender. E um rapaz que estava sentado ali, um grande amigo, tenho muita saudade dele até hoje, ele disse para mim assim: eu vou te ajudar, você vai aprender para você contar essa história para nós. E, irmãos, daquele dia em diante, quase todos os dias, ele batia na parede da minha casa de madeira, né? Então você imagina, que aqui não faz muito barulho, mas uma casa de madeira, quando você bate, ela balança toda, né? E bum, 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 aquele barulhão. E ainda nem tinha nascido o dia, estava começando a clarear o dia, e eles já estão em pé há um tempão, né? Então ele batia lá na casa e gritava lá de fora: Carlos, está acordado? Estou deitado lá, estou acordado. Ele dizia: levanta para eu te ensinar, para você aprender logo. E quase todo dia ele chegava na minha casa, entrava, a gente sentava, ao ponto de eu cheguei a colocar uma rede dentro da minha sala, na minha casa, né? E
um banquinho de madeira ali, onde ele vinha, já se apossava da rede, deitava na rede ali, eu sentava ao lado dele e ele começava a me contar histórias e falar coisas que eu nunca nem tinha perguntado, eu nem pensava naquilo. Ele estava me dizendo, olha, se você quiser falar isso assim, assim, fala assim, assim, assim. Aí me contava histórias, meu pai também me contava histórias da cultura, as histórias antigas, enfim. Nesse momento, nesse contexto em que você está vendo, puxa, que coisa animadora, né? Nesse momento vem um telegrama da FUNAI. Sexta-feira à tarde. Segunda-feira vocês vão sair da aldeia. O avião vai chegar aí. No avião que a equipe da FUNAI entrar, vocês saem. E não dava tempo nem de falar nada, nem de procurar ninguém, né? Da sexta para a segunda. E naquela segunda-feira, fatídica segunda-feira. Por isso que eu não gosto de segunda-feira, né? Ninguém gosta, né? Mas naquela segunda-feira eles chegaram, o avião desceu lá na pista e o povo todo estava em alvoroço. Nós não contamos para eles que isso estava acontecendo, mas eles estavam percebendo que alguma coisa estava acontecendo. Então eles chegaram, o que está acontecendo? Aí tínhamos que explicar, nós vamos ter que ir embora. Não, vocês não vão embora. E aí eles começaram a gente começou a ver aquele fervor correndo no meio deles e todo mundo nervoso. Por que vocês vão embora? Por que vocês vão embora? E como eu falei para vocês ontem, os OE são uma sociedade acéfala. Eles têm dificuldade de entender essa liderança maior. Então dizer para eles assim, porque esses homens aí são os líderes da FUNAI, têm autoridade, eles estão mandando, a gente tem que sair. Não, mas aqui é nossa terra, nossa casa, vocês são nossos, é para ficar. Mas nós temos que ir. Então aquele rapaz que se propôs a me ajudar, ele chegou na minha casa com um maço de flechas assim debaixo do braço. E, irmãos, vocês precisam ver para entender o que esses homens são capazes de fazer com uma flecha, um arco e uma flecha. Esse rapaz um dia disse para mim assim, Carlos, vamos ali comigo que eu quero pegar uma arara, que eu quero criar uma arara. Criar uma arara? Eu quero ter uma arara lá em casa, então eu vou lá. Tá bom, eu vou contigo, mas como é que você vai pegar uma arara lá no alto da árvore, 40, 50 metros de altura? Não, eu vou derrubar. Mas como? Com a flecha, ué. Mas peraí, você vai derrubar com a flecha, vai matar a arara. Não, não vou matar. Vai matar, rapaz. Aí ele fez assim para mim, você não sabe nada. Vamos lá comigo. Aí fui com ele. Ele usou uma flecha, muito interessante, a cana da flecha é normal, a pena da flecha é normal, e na frente eles colocam um quadradinho, que é daqueles quadradinhos do casco do jabuti. É todo quadradinho, né? Então tira aquele quadradinho e coloca na ponta da flecha. Então ela fica com a ponta dela chata assim, né? Não fura, ela bate. Aí ele chega debaixo da castanheira assim, e para minha surpresa ele tira uma flecha de ponta. Flecha de caça mesmo, né? Falei, mas você vai matar a arara? Não vou matar a arara. Rapaz, mas não vou matar a arara. Ele falando sem paciência já, porque esse camarada teimoso fica falando isso, né? Aí ele procurou, lá estava a arara lá em cima. Ele andou, olhou, de repente ele parou assim e fez. Lá vem a arara, descendo, com a flecha junto. Aí eu falei, matou. Quando a arara caiu lá, ele correu lá, prendeu ela no chão, tirou a flecha. Ele tinha pego só a pele do pescoço da arara. Só na pele. A 40 metros de altura. Então esse homem chegou na minha casa, bateu na porta e disse, Carlos, vem cá, você quer ir embora? Eu falei, não quero, mas eu tenho que ir, não tem jeito, né? Ele falou, não, você não tem que ir, se você quiser eu vou lá agora e mato todos eles. Você quer? Aí, só a pele, exatamente, Igual da arara, pois é. Você quer? Eu vou lá agora e mato todos eles. Aí eu fiz. Quer dizer, não faz isso de jeito nenhum. Isso aí não vai ajudar em nada. Eles vão matar vocês também. Não queremos isso de jeito nenhum. E ele andava para um lado e para o outro, parecia uma onça na jaula, né? Já viu uma onça na jaula? No zoológico? Ela fica assim, né? Andando de um lado para o outro, de vez em quando dá aquela olhada para a gente assim, né? E para um lado e para o outro. Ele dizia, mas eu não quero que você vá embora. Não, nós não vamos embora. A gente vai sair, mas nós vamos voltar. Ele falou, tá bom. Meu pai veio falar comigo, eu estava sentado na beira de um buraco. Nós tínhamos um buraco que era para queimar lixo. Para não deixar lixo espalhado. Tudo ia para ali, era queimado, ficava ali. E aí eu sentei na beira daquele buraco ali no final daquele dia, esperando para sair, vendo as coisas queimando ali, que a gente precisava jogar fora. E eu vi acontecer naquele dia uma coisa que nunca tinha visto. Nunca. Uma família inteira chorando.
Eu vi crianças chorando, criancinhas chorando, mas depois de uma certa idade, nem mesmo crianças choram. Para eles é uma demonstração de fraqueza. Então é muito incomum ver alguém chorando, especialmente um adulto. Então naquele dia eu estava ali sentado, já era o finalzinho do dia, e eu vi aquele movimento de algumas pessoas passando, e logo percebi que estavam vindo na minha direção. Era meu pai, minha mãe e meus irmãos. Eles vieram, se sentaram ao meu lado, e nós só choramos ali, juntos, todo mundo. Não houve palavras, mas houve comunicação. Interessante, né? Não houve palavras, mas houve comunicação. Nos sentamos um ao lado do outro ali e choramos juntos. E eu disse para ele, eu vou voltar. Nós vamos, mas nós vamos voltar. Esperem a gente. Ele disse, tá bom. Alguns anos depois, e agora isso já fazem 24 anos. Alguns anos depois, nós encontramos com um rapaz num hospital lá na cidade de Santarém. Soubemos que ele estava lá e corremos lá para vê-lo. Quando nós entramos na enfermaria, ele estava lá deitado na cama, com a perna engessada, meio assim olhando para o teto. E quando nós entramos na enfermaria, ele abriu um sorriso desse tamanho e começou a falar pelos cotovelos, falando. E tinha um funcionário da FUNAI sentado ali. Aí chegamos, começamos a conversar. No meio da conversa, ele se lembrou de alguma coisa. E ele fechou o sorriso e disse assim para mim, o seu pai está muito triste com você. Falei, está triste comigo? Mas por quê? Porque você mentiu para ele. E engraçado, ontem alguém falou assim, né? Mentira não tem, mas mentiroso tem, né? Não foi? Então eles mentem muito, muito mesmo, são muito mentirosos. Diferente da gente, aqui ninguém mente, né? Eles são muito mentirosos, mas a mentira é uma coisa deplorável, é uma coisa ruim, não se deve mentir. Interessante, né? Não se deve mentir, é errado. Mas a mentira ruim para eles é aquela mentira que é pega. Se não for pega, é uma boa estratégia, é bom usar, é bom saber mentir, mas se for pego na mentira, aí é vergonha. Então, quando ele disse, ele está muito triste porque você mentiu para ele, eu sabia, e ele sabia o peso que aquilo tinha. Era uma vergonha para mim, e ele estava envergonhado por mim, porque eu menti, porque eu disse que ia voltar e não voltei. 24 anos, irmãos. Eu pergunto para você, quanto tempo você tem para fazer aquela obra que Deus pôs nas suas mãos? Pastor Rinaldo, quantos anos na aldeia, meu irmão? 56, eu tenho 57 de idade. E parece não, né? Nem um pouco, né? Obrigado. A gente combinou antes que ele ia dizer, não, de jeito nenhum. 57 anos na aldeia. Eu tive 2 anos na aldeia. 2. Quanto tempo você tem ou terá para realizar aquilo que Deus pôs nas suas mãos? Quanto tempo você terá para alcançar aquele povo que você diz amar, que você acredita que Deus enviou você para eles? Quanto tempo você acha que tem? Quanto tempo a gente pode perder? Isso deveria incomodar muito os nossos corações, deveria. Mas às vezes me parece que não incomoda, porque nós deixamos o tempo passar entre os dedos, nós deixamos o tempo correr, e como fazendo consultoria de campo, quantas e quantas vezes a gente precisa relembrar aos missionários, colegas, irmãos, o tempo está passando, esse povo não está ouvindo, e se você não for fiel, se você não se aplicar em chegar até o momento, até o dia em que você vai poder comunicar o Evangelho para eles, sem atropelar, sem passar por cima dos princípios, sem tentar pregar, sem tentar ensinar sem poder, sem conseguir, se você não fizer isso logo, pode ser que você não faça nunca, pode ser que você morra, não, ninguém aqui vai morrer, nós vamos viver para sempre, né? Pode ser que você tenha que sair daqui e esse povo vai ficar frustrado e vai continuar perdido. Agora, trazendo para nós, será que nós estamos, nós, professores de irmãos indígenas, se você é não indígena ou se você é indígena, eu ainda estou para descobrir o que é que eu sou, sabe? Ainda estou para descobrir, porque meu avô era indígena, só que ele não sabia de qual etnia, pai da minha mãe. E ele tinha todas as características, cabelo bem pretinho, lisinho, pele morena, vermelha, né? Aquele moreno jambo, sabe? E ele dizia, meus pais eram indígenas, eu não sei de onde.
Então eu estou para descobrir, a hora que eu descobrir, aí vai ser uma festa. Aí vai ser a coroação da coisa toda, né? Mas nós que somos professores de irmãos indígenas, temos a proposta de ensiná-los nas coisas de Deus. Quanto tempo a gente tem para chegarmos a entender e a praticar essa coisa de poder verdadeiramente comunicar, saber e conhecer suas mentes, seus corações e poder levar o ensino da palavra de Deus de uma maneira relevante, de uma maneira compreensível, inteligível, que se entenda com a mente e com o coração. Quanto tempo a gente tem? Então esses princípios todos que estamos vendo aqui e essa obra que Deus pôs nas nossas mãos não é para amanhã, gente. Não é para amanhã, é para anteontem. O tempo está acabando. Ponha isso no seu coração. O tempo está acabando. Seja o seu tempo, o nosso tempo de estarmos aqui, seja o tempo de Deus, porque o tempo vai acabar. Chegará o dia, como Paulo disse, que a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E dói muito no meu coração pensar que aquele dia que para nós será um dia de grande alegria, como jamais experimentamos, um dia de júbilo, de regozijo maravilhoso, em que eu vou realizar um sonho de voar. Voar? Já pensou? Que coisa maravilhosa? De um tempinho para cá eu ingressei na última maluquice da minha vida. Eu gosto de fazer umas maluquices de vez em quando, sabe? E de um tempinho para cá eu ingressei no paraquedismo. E não tem coisa mais deliciosa neste mundo do que aquilo, gente. Eu posso falar para você. Se jogar de um avião lá de cima, de 4.000 metros de altura, é maravilhoso. Mas só que você está descendo, né? Naquele dia nós vamos subir. Não vamos descer, não. Quando a gente sai de lá e logo nós estamos a 230 km por hora descendo. Naquele dia nós vamos subir, voando. E para nós será um dia muito, muito especial. Mas para quem ficar aqui, como será? A palavra de Deus diz que será um dia de agonia tal como nunca jamais houve antes, nem haverá depois. Quanto tempo eles têm? Quanto tempo você tem? Não deixe para amanhã aquilo que Deus pôs nas suas mãos para fazer, pôs nas nossas mãos para fazer há 2.000 anos atrás. E ainda hoje, pelo menos 2,5 bilhões de criaturas neste mundo, incluindo muitos dos nossos povos queridos, povos do nosso país, ainda estão incluídos nesse grupo, que jamais ouviram de Cristo nenhuma vez sequer. É nossa responsabilidade. Por isso, esses princípios que estamos vendo aqui, dos quais estamos conversando, não é? São fundamentais, são muitíssimo importantes. E hoje a gente vai continuar um pouquinho mais, 9 horas, nós temos mais 1 hora. Vamos continuar um pouquinho mais pensando nesses princípios de comunicação inter ou transcultural. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre cultura. Eu quero mostrar para vocês alguns fatos reais e importantes dentro dessa questão da comunicação intercultural. Vamos falar sobre comunicação e cultura hoje. O que é que define o ser humano? O que define uma pessoa humana? Agora mesmo eu falei do Zoé, né? Para eles, o que define o humano é aquela construção ali que diz humano de verdade, feitos pelo Criador. Para nós, o que define o ser humano? Sua origem. Ainda há hoje em dia quem acredite que a avó dele foi uma dessas aí. A minha não foi. Mas tem alguns aí que tiveram essa avó aí, né? Alguns por aí. É sua origem que define? É a sua composição física que define o ser humano? Bem, a verdade é que uns são mais bonitos, como eu, outros são mais feios, como alguns, né? Mas é isso que define o ser humano ou não? O que é então? É sua inteligência? É a inteligência que define o ser humano? Nem isso é. O que define o ser humano, então, na mente de Deus? Como é que a palavra de Deus mostra para nós que o homem é definido? Como é que o homem é constituído?
à luz da palavra de Deus. Então, inicialmente, a palavra de Deus nos diz que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, não é isso? É assim mesmo? A palavra de Deus diz isso? O teu corpo, a tua alma e o teu espírito sejam guardados por Deus. É isso que Paulo fala, né? Então, corpo, alma e espírito. No corpo nós temos aí os nossos sentidos, não é isso? A visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. São os sentidos que nos dão a sensação do que o mundo existe. Ok? Ainda mais, na alma é onde residem as emoções, o intelecto, a vontade, os desejos da carne, estão na alma. É a alma que sente essas coisas. E no espírito, o que é o espírito? Qual é a função, a participação do espírito na vida humana? É a relação com Deus. Está meio embaçado, gente? Dá para dar uma ajustadinha ali? Acho que está meio embaçado, ou será que é meu olho? Tá bom? Tá. Esse espírito é aquela parte, aquela centelha de Deus que habita em nós, né? É a parte que Deus pôs em nós, da qual Ele diz, é a minha imagem e semelhança. Tá bom? Esse é nosso espírito imortal, não é eterno, mas é imortal. E é através dele que podemos ter comunhão com Deus. É no corpo que se expressa o amor eros, o amor carnal. É na alma que se expressa o amor filéu, o amor amizade, o amor companheirismo. E é no espírito que se manifesta o amor de Deus, o amor ágape. Na natureza humana não é possível expressar e experimentar o amor ágape, o amor de Deus, porque ele reside no nosso espírito. Ele reside na parte divina, na que Deus colocou em nós. Por falar em parte divina, alguém se lembra da definição de cultura que foi elaborada no Concílio de Lausanne, 74, não é? Alguém se lembra daquela definição de cultura? Pois não, irmão, como é que era? Assim como o homem é criatura de Deus, a sua cultura é rica em beleza e bondade. Como o homem pecou, toda a sua cultura está manchada pelo pecado e parte dela é de origem demoníaca. Muito obrigado, irmão. Exatamente. Então, aquela definição diz que, como o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, uma parte da sua cultura é boa, é bonita e de origem divina até. Mas como ele caiu em pecado, toda a sua cultura está manchada pelo pecado. E parte dela é de origem diabólica. Nós precisamos entender isso e acreditar nisso. Nem tudo é diabo, mas nem tudo é bonito. Ok? Na nossa cultura, na cultura indígena, em qualquer cultura do mundo, nem tudo é feio, mas nem tudo é bonito. Ok? Nós precisamos entender o que é e o que não é. Então, biblicamente falando, essa é a definição de homem. Então, o que é que define o homem? O que é que define o ser humano? Antropologicamente falando, a gente pode ter uma visão do homem bastante esclarecedora, que nos ajuda muito. O que define o homem é a sua cultura. Quem ele é? Essa definição está naquilo que ele é dentro da sua sociedade, dentro da sua cultura. Ok? Antropologicamente falando. Por que eu cito isso? Porque isso é importante. Porque existem padrões gerais. Existem certos padrões que são gerais a toda a raça humana. E nisso a antropologia se aplica, em estudar os padrões humanos da raça como um todo. Mas quando nós lidamos com povos separados, cada povo por si, nós temos que descer do nível da antropologia para o nível da etnologia, para o nível do estudo de cada etnia, porque cada etnia ou cada pessoa de cada etnia é diferente. Então, como é que a antropologia, nesse caso a etnologia, nos ajuda a entender o homem? Desse jeito aqui. Então, vamos conhecer o Homo culturalis. Já ouviu falar nele? É o homem cultural. A definição de homem através da sua cultura. Quando você conhece alguém, como eu falei ontem, vocês me conhecem, o que é que você conhece de mim? Por enquanto, a única coisa que você conhece de mim é o que você pode ver.
E um pouco... Netinho. Por enquanto é só o netinho, vai ter uma netinha logo, né? Quando você vê alguém, você ouve alguém, isso não significa que você conhece aquela pessoa. Você começa a conhecê-la através dos seus comportamentos demonstrados, através das suas características físicas, exteriores. Eu gosto de chamar isso de casca. Você conhece a casca, por enquanto. Você só vê o que é possível ver. Você só sabe o que é possível ouvir. Mas você não sabe o que tem lá dentro. Todo mundo identifica isso. Você consegue entender isso, gente? É fácil, não é? Então você consegue ver o que está por fora. E se a gente julga pelo que está por fora, a gente com certeza erra. Com certeza. A gente erra ou para mais ou para menos. Mas a gente erra. Ok? Mas abaixo desses comportamentos existem certas normas que têm que ser obedecidas. Essas são as normas de comportamento, normas sociais ou normas pessoais, mas existem certas definições do que deve e o que não deve fazer, do que pode e o que não pode fazer, como fazer, como não fazer, quando não fazer. Essas normas, essas regras, definições estão abaixo da casca, estão mais para dentro, elas não são visíveis. Mas se você convive um pouquinho mais com aquela pessoa, você começa a perceber quais são suas normas. Por exemplo, você oferece uma Coca-Cola para alguém. Tem alguém aqui que não toma Coca-Cola? Puxa, tem alguns santos aqui, né? Não toma. Então isso é anormal, você é anormal, sabia? Você é um anormal para a sociedade geral. Ok? Então, convivendo com você um pouquinho mais, a hora que você me convidar para almoçar na sua casa, eu vou perceber que você não toma Coca-Cola, porque você vai oferecer para mim, mas não vai tomar, né? Isso me lembra uma história, né, de que certa pessoa se justifica, né? Mas eu tomo Coca-Cola porque é gostoso, e o outro fala, eu não tomo porque mata. Assim, cada um tem sua própria justificativa, né? E conta uma história, só para quebrar um pouquinho o gelo aqui, conta uma história de que um certo homem estava bêbado, caído na sarjeta ali, muito ruim mesmo, estava numa situação terrível. E alguém, um caridoso, né, aquele samaritano, chegou perto dele, o abraçou e disse, meu amigo, você precisa parar de beber. Essa cachaça está te matando devagarzinho. E o bêbado abre o olho assim, olha para ele e diz assim, mas eu não estou com pressa de morrer não, moça. Entendeu? Alguém ria, por favor. Obrigado. Então, tomar Coca-Cola ou não tomar Coca-Cola, é bom ou não? É certo ou é errado? Coca-Cola também mata devagarzinho, viu? Aí vocês dizem, mas não estou com pressa de morrer não, né? Eu morro devagar mesmo. Mas quais são as normas que você tem na sua vida? Quais são suas regras? Eu posso começar a conhecê-las na convivência, no relacionamento, ok? Mas de onde vêm essas regras? Aonde é que elas são construídas? O que gera essas regras? Então, está mais lá dentro, mais escondido ainda, são os meus valores, aquilo que eu considero certo e errado, bom e mal, melhor e pior. Esses valores que eu tenho são que geram as minhas regras. Se eu considero que beber vinho é melhor do que beber Coca-Cola, então o que eu vou fazer? Eu estabeleço uma norma para mim, eu só vou beber vinho. Gostou, né? Tá bom? Então, meu valor gera a minha regra social ou comportamental. E a minha regra gera os meus comportamentos. Tá claro isso, gente? Tá dando para acompanhar? Se não tiver, grita daí, tá bom? Não entendi nada, a gente volta. Ok? Combinado? Muito bem. Mas de onde vêm esses valores? Esses valores que estão estabelecidos na minha cabeça e no meu coração, do que é bom e do que é mal, do que é certo, do que é errado, do que é melhor, do que é pior, vem de onde? Está mais escondido ainda, lá no fundo, que são as minhas crenças fundamentais, aquilo que eu acredito. E aqui começa o campo da religião. Tá? Aqui começa o campo da religião. Não existe nenhum povo da terra que não tenha religião. Até o ateu tem religião. Aquele que se diz ateu tem religião. E a sua religião é ele mesmo. Para fora é ele mesmo. Ele diz, meu Deus sou eu. Mas lá dentro,
Existe uma chama, por mais apagadinha que esteja, que diz para ele: tem alguém lá fora. Tem alguém lá fora. Sabe como eu sei disso? Eu convivi com um ateu há alguns anos. Convivi, trabalhei, e o cara era ateu de carteirinha, sabe? De carregar carteirinha. Sou ateu, está aqui minha identidade de ateu. E zombava de tudo que era Deus, tudo que era religião. Mas um certo dia eu cheguei no trabalho, ele tinha entrado antes de mim, e tinha alguém lá passando mal, gritando lá. Eu corri lá para ver, e era esse meu amigo. Estava lá no chão, estrebuchando lá, e ele morreu mesmo, morreu naquele dia. E quando eu cheguei perto e o vi naquela situação, ele gritava. Sabe o que ele gritava? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E morreu gritando: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não existe nenhum coração humano onde Deus não esteja, ou pelo menos a sensação dele, de que ele existe, de que ele está presente. Você lembra, qual é o salmo que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus? 19, né? 19? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Aí alguém diz para mim: tá vendo? Não precisa ir lá nos índios não, é só ele olhar para o céu, pronto, ele está salvo. Deus está lá. Mas veja bem, o Salmo diz que o firmamento e a criação anuncia a presença do Criador, não é? Mas a criação não anuncia o Salvador, ela anuncia o Criador. Ok? Sim, mãe. Exatamente, ela é capaz de atrair, né? Exatamente. É a comunicação do Salvador, do Redentor. É essa a única comunicação que pode transformar o homem. Aquele que o redime, aquele que o resgata, aquele que o justifica e transforma é o Salvador, não é o Criador. Aí você fala assim: ah, mas você está sendo muito radical, Carlos. Não estou sendo radical, estou sendo bíblico, não é? Se Cornélio conhecia muito bem o Deus de Israel, ele era temente ao Deus de Israel, mas Deus providenciou que ele conhecesse o Salvador, não foi? Lembra de Cornélio, capítulo 10 de Atos? Deus enviou Pedro lá: vá lá e fale para ele sobre o meu filho, porque ele me conhece, mas não conhece meu filho. Então Pedro foi até lá e contou para ele acerca de Jesus, e ele creu e foi salvo. Ele não era salvo mesmo que ele conhecia o Deus de Israel. Isso é difícil, né? Vamos deixar isso para lá? Mas de onde é que vem essas crenças fundamentais? No que eu acredito, vem de onde? Vem de uma coisinha que está lá no fundo do coração, chamada cosmovisão. A cosmovisão explica para mim de onde vêm todas as coisas, como as coisas existem, qual é a origem de tudo. E essa cosmovisão, ela estabelece as minhas convicções de existência. Vamos falar um pouquinho mais sobre cosmovisão? É ela que gera tudo mais. É a cosmovisão que gera as crenças fundamentais, é a cosmovisão que gera os valores, que gera as regras e que gera os comportamentos externos observáveis. É lá da cosmovisão que vem todas essas coisas. Quando você vê esse quadrinho aqui, interessante, né? Lá estão os indígenas lá dentro da casa deles, com televisão, computador, etc., luz elétrica, e eles veem os antropólogos chegando, eles escondem tudo. Esconde tudo aí, que eles querem ver a gente aqui de sainha e tal, aquela coisa toda, né? Isso acontece, gente, eu já vi isso aqui acontecer, acontece. Mas deixa eu falar para você uma coisa, isso aqui acontece com a gente também. Pode muito bem estar acontecendo na sua escola com os irmãos indígenas quando você vai para a sala de aula. Pode estar acontecendo isso. Quando ele vai para a sala de aula, ele esconde tudo que está aqui dentro. Ele esconde tudo que está aqui dentro para você ver aquilo que você quer ver. Ele sabe o que você quer ver. Ele sabe o que você quer ver. Então ele vai para lá para mostrar para você só o que você quer ver. Isso pode acontecer, estar acontecendo com você na sua escola. Sabe por que eu digo isso com tanta... Obrigado, irmã. Com tanta convicção? Porque isso acontece aqui. Isso está acontecendo aqui, agora.
Eu e você estamos aqui mostrando o que nós sabemos que os outros querem ver. O que seria, neste momento aqui exato, se Deus nos desse agora a capacidade de vermos uns aos outros por dentro? Ixi, né? Eu acho que o sentimento, nós nos sentiríamos um. Sabe por quê? Nós nos sentiríamos de verdade um. Porque o sentimento de todos seria vergonha. Estou certo ou estou certo? Todos nós, irmãos, temos essa tendência. Todos nós. Porque nós somos caídos, pecadores, perdidos, sem a graça de Deus. Sem a graça de Deus, nós somos como qualquer outro. E nós somos maus. Nós temos um coração mau. E esse nosso coração mau é assim. A gente precisa entender isso. E precisamos entender que aqueles que Deus tem trazido a nós, para que nós os levemos a conhecer mais a Deus, são assim. Eles vão fazer a mesma coisa que nós fazemos. Nós escondemos aquilo que não queremos que as pessoas vejam. E quando nós pensamos naqueles conteúdos lá de dentro, a minha cosmovisão, as minhas crenças fundamentais estão arraigadas, estão presas lá dentro. E só Deus pode transformar aquilo. E quando Deus ainda não transformou aquilo, está lá. E não pense, mas esse povo aqui já é aculturado, eles não são mais como era lá na aldeia antigamente. Eles não são, eles não pegaram tudo aquilo velho e jogaram no lixo e colocaram tudo novo dentro. Não, está tudo misturado. O velho e o novo está misturado. Olha para mim aqui. É assim com você? O velho e o novo está aí misturado? Existe uma luta constante entre o velho e o novo? Sim ou não? Se não, então por favor me ajude depois, porque vocês entenderem isso, como é que é. Porque dentro de cada um de nós existe uma luta acontecendo diariamente entre Deus e o diabo, entre a luz e as trevas, entre o velho e o novo, sim ou não? Pois é. Eu vou correr o risco, assumido, não é? Consciente, de dizer que é possível sim que a pessoa que fez isso esteja aqui. Por que eu digo isso assim com tanta facilidade? Porque nós somos maus, irmãos. Todos nós somos. Todos nós, ou melhor, em todos nós existe a capacidade de sermos um Hitler. Em todos nós. Não há nada faltando em nós. Não há nada que aquele homem, Adolf Hitler, tinha que eu não tenha para ser o que ele foi. Não há nada, não falta nada. Eu sou mau do mesmo jeito que ele. A única coisa de valor em mim é Deus. É o Espírito de Deus que habita em mim. Sem Ele eu sou pobre, miserável, cego, nu, mentiroso, assassino e tudo mais. É isso que eu sou sem Deus. Então, nossos irmãos indígenas, tanto vocês que estão aqui, como nós, não indígenas, irmãos em Cristo, pela graça de Deus, nós somos assim. E aquelas pessoas, aqueles irmãos indígenas que Deus tem trazido para nós os ensinarmos nas coisas de Deus, são assim. O velho e o novo estão misturados. A fé indígena, a fé antiga, os espíritos, aquelas crenças estão lá, meus irmãos, estão lá, camufladas, escondidas, misturadas, mas estão lá. Nós precisamos estar conscientes disso. E nós precisamos conhecê-los, entendê-los, o que está lá dentro, para que a gente possa levar luz onde a luz tem que chegar, no ensino. Deixa eu contar rapidamente uma história para você. Eu estava viajando com um grupo deles, o grupo do Zoé uma vez, porque eles queriam muito pescar num rio, que é o maior rio da área deles lá, mas é longe da nossa aldeia. Eles disseram, vamos lá com a gente, para a gente achar o caminho e tal. Eu fui. Foram 6 horas de varação, facão e tal, pelo meio da selva, não tinha pique ainda, caminho. Chegamos lá no finalzinho de um dia, e nós fomos lá para abrir esse pique. Chegar lá é aqui, só que ficamos lá 4 dias. Acabamos ficando lá, começamos a pescar, eles não queriam parar mais, porque tinha peixe demais da conta, como diz o goiano. Era peixe demais, era surubim, era pintado, trairão, caixara, jaú, e pirarara, e vai por aí fora. Piranha desse tamanho, 2 palmos de piranha. Então eles ficaram doidos, não, vamos ficar aqui. E eles encheram uns 4 paneiros, aqueles paneiros de farinha, de palha, né? Encheram uns 4 de peixe moqueado lá mesmo. E quando chegamos na aldeia de volta, foi uma festa, né? E naqueles 4 dias a gente só comia peixe e tomava água do rio. Eu cheguei em casa, até o suor cheirava peixe. Peixe. Bom, e naqueles dias lá, um deles falou assim para mim, e foi aquele rapaz que ofereceu na minha casa, queria matar todo mundo, né?
falou assim: Carlos, eu quero caçar do lado de lá, porque lá nunca ninguém foi. Eu quero ir lá, porque deve ter muita caça. Eu falei: deve, mas como é que você vai para lá? Eles não nadam, eles não são ribeirinhos, nem tem canoa. Então como é que vocês vão para o lado de lá? Aí vem aquela máxima, né, de que o indígena é burro. Já ouviu isso? Burro é quem fala uma coisa dessa. Porque ele disse para mim assim: não, vamos esticar um cipó daqui para lá e a gente passa pelo cipó. Eu falei: tá, mas como é que vai esticar o cipó? Quem é que vai buscar esse cipó e levar para lá? Eu falei: não, eu pego o cipó e você leva para lá. Tá, mas como é que eu vou nadar daqui até lá carregando um cipó desse tamanho? Não, você amarra uma linha de pescar no seu dedo e nada até lá, a gente amarra a linha aqui, você puxa para lá. Eu falei: não escapei, não teve jeito. Tá bom, aí amarrei a tal linha no pé, do jeito que ele mandou, né? Nadei, atravessei do lado de lá, e quando eu cheguei do lado de lá, a praia do rio do lado de lá era puro espinho de... como é que é? Tucumã. Puro espinho de Tucumã. Eu falei: gente, como é que eu vou pôr o pé nesse negócio aqui? Eu ali assim, e agora? Onde é que eu vou? Bem, achei um pau, subi, puxei o cipó e amarrei, e aí foi aquela festa, né? Vamos lá de lá caçar. Aí quando estávamos atravessando junto com eles, né? Porque eles têm medo da água, porque dentro da água existe um universo espiritual, existem seres espirituais que habitam na água. Eles não entram na água com facilidade, não, mas eles entraram comigo. E eu estava lá, de repente ele no meio do rio, parou assim e falou: Carlos, o que tem aqui embaixo? Eu sabia o que ele queria saber. Ele queria saber: existe mesmo espíritos aqui embaixo? Aí eu falei assim: o que tem aqui embaixo é a mesma coisa que tem lá fora, o chão, a terra. Então o chão está aqui embaixo e a água está correndo por cima. Ele falou: então pega a terra lá que eu ver. Quero ver se tem terra lá mesmo. Tá bom, eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. Tá bom, aí ele ficou ali segurando o cipó e olhando para mim assim. Aí eu mergulhei. Não chegava a lugar nenhum, desce. E finalmente eu desisti, não vou chegar não. E eu percebi que quando a gente vai descendo, é um rio de água preta, de água limpa, né? Mas mesmo assim, quando você desce, vai ficando cada vez mais frio e mais escuro. E quanto mais você desce, mais difícil de enxergar alguma coisa. Estava eu de repente lá, de repente veio à minha mente: o que é que eu estou fazendo aqui? Nessa escuridão, nesse gelo aqui de um rio, no meio do coração da Amazônia, cheio de tudo que você puder imaginar, piranha, jacaré, sucuri, estou eu aqui. Fazendo o quê? E voltei, rápido. Quando eu cheguei lá em cima, que eu agarrei no cipó, ele estava com o olho assim arregalado e falou: cadê? Eu falei: não cheguei não, consegui chegar lá não. Aí ele disse: eu posso tentar? Eu até me assustei, eu estranhei. Eu falei: se você quer, posso. Então eu vou lá. E eles usam, você já viu, né? Aquele pau atravessado no lábio, eles não conseguem fechar a boca, né? Tá? Então o B, por exemplo, a letra B, ba, a gente faz uma oclusão, né? Ba, eles não fazem, fazem vá. Tá bom? Então eles não pronunciam o B, pronunciam o B fricativo, o B cortado, vá. Então como é que ele vai fechar? Eu pensei: como é que ele vai fechar a boca para mergulhar? Mas ele fez, não sei como. Ele foi, e demorou, eu pensei: morreu, vou ter que explicar para a família dele que ele morreu. E agora? De repente vem esse homem, agarrou no cipó, aí eu estava assim. E aí? Aí ele abriu a mão, cheio de terra do fundo. Falei: rapaz, você é bom mesmo. Pois é, eu sei fazer isso aí, disse ele, né? Mas eu percebi naquele dia, eu uso isso sempre. Quanto mais, irmãos, quanto mais a gente se relaciona com as pessoas, quanto mais próximos a gente está, a gente sente mais frieza e mais escuridão. Igualzinho aquele rio lá. Quanto mais você entra na vida de alguém, você vai descobrindo as profundezas daquela pessoa, você vai ver mais escuridão e mais frieza. E você vai sentir mais medo do que você vai encontrar lá. E por isso muitos não mergulham, porque têm medo do que vão encontrar. Mas nós precisamos mergulhar, gente. Precisamos ir até o fundo e encontrar o que tem lá, porque aquilo lá precisa receber luz, a luz do ensino da palavra de Deus. E se você não sabe onde está, você não tem como chegar lá. Se você não sabe o que tem lá, você não sabe como aplicar a palavra de Deus àquilo lá. E a gente passa sempre por cima, sempre na superfície, agarrado no cipó, e nunca chega às profundezas a entender qual é o coração e a mente daquela pessoa. Então temos que fazer isso. Alguém já viu isso aqui? O que você está vendo ali? É uma árvore, né? Um chão aqui. Isso aqui é um cupinzeiro. Muito bem. Eu falei: Senhor, será que alguém vai perceber que é um cupinzeiro? É um cupinzeiro, né? Mas quando a gente vê ali aquele cupinzeiro, nós não estamos vendo tudo não. Nós estamos vendo uma pequena parte dele.
Uma pequena parte dele. Na verdade, dizem os estudiosos que a gente vê apenas 10% dele. Os outros 90% do cupinzeiro está para baixo do chão, está escondido. Assim são as pessoas, do mesmo jeito. O que a gente vê é uma mínima parte, 10% só. Essa pequena parte que a gente vê ali, os 10%, são as partes expressivas, né? A linguagem verbal e não verbal, a língua, a fala, os comportamentos externos, visíveis. Mas o que está escondido lá embaixo são os padrões de pensamento, sentimentos, são aquelas camadas culturais que estão escondidas, são o domínio compreensivo. Lá dentro, naquele interior lá, é que a gente vai encontrar o sistema cognitivo de um povo, que nós falamos, o pastor falou tanto ontem, né? Como é que eles entendem, como é que eles aprendem, como é que eles definem o seu mundo. Está lá dentro, está escondido. Então, vamos tentar mostrar para vocês aqui, mais ou menos, de uma forma não legalista, mas uma idealista, como é que a gente pode ver cada elemento de uma cultura dentro desses níveis, mais ou menos assim. Lá fora, externamente, o que é que tem? O visível, o concreto, a produção material e o comportamento observável. No dia que você chega na aldeia ou na sala de aula, você vê o que é possível ver, ok? O que é possível ver, o que é concreto, o que é tangível. Abaixo disso, ainda na linha ali, ainda é possível perceber o humano social, as normas de comportamento e relacionamento. Se você convive um pouco com essa pessoa, você vai perceber como é que ela se comporta. Sozinha, em grupo, em que tipo de grupo, é um grupo familiar, é um grupo maior, você vai perceber quais são as normas de comportamento dele ou dela, o que ela faz ou o que ela não faz, tá bom? Mas daí para baixo as coisas estão mais ocultas. O implícito, os valores, o implícito é o quê? É o que todo mundo sabe, mas eu não sei. Não precisa dizer, todo mundo sabe disso. Para você, o que é implícito é claro, mas para mim, o que é implícito para você não é claro, não é visível, só se você me disser. Entenderam? O que é implícito é o que eu sei, mas eu sei porque eu sei. Não é visível. E o outro não sabe. Tá? Abaixo disso está ainda mesclado ali do implícito com o abstrato, as crenças fundamentais e a cosmovisão. Essas duas coisas aqui estão muito ligadas uma na outra. O implícito e o abstrato, neste nível mais profundo, são as crenças fundamentais e a cosmovisão. Se nós ficarmos somente no nível externo, nunca vamos ver, nunca vamos descobrir o que está oculto no coração, o que está oculto na mente. A gente vai ter sempre a impressão de que a gente conhece aquela pessoa. Nós não conhecemos. A gente vai ter a impressão que a gente entende, ou que ela nos entende, mas é a impressão. Nós não podemos nos conformar com isso. Nós temos que mergulhar, lembra? Tem que mergulhar e tem que ir para o fundo. Vai ser mais escuro? Vai. Vai ser mais frio? Vai. Vai dar mais medo? Vai. Mas tem que ser. Temos que mergulhar. Certo colega, uma vez, eu perguntei para ele assim, como é que está o trabalho lá e tal? Ele disse, ó, eu estou na língua, eu estou no nível 4. Então isso, você viu aquilo ontem que eu falei, nível 4 é um nível avançado de conhecimento da língua, né? De capacidade de falar a língua. Aí eu perguntei, e na cultura? Não, na cultura não quero nada com a cultura. Falei, como assim? Porque a cultura deles, disse ele para mim, a cultura deles é podre. E eu comecei a entrar na cultura e tal, e a minha mente começou a ficar podre também. Isso é possível? É possível. É possível. Então ele disse, eu fiquei com medo, eu me afastei, eu não quero saber nada de cultura. Aí eu pensei comigo, mas espera aí, no nível 4 de língua, o nível de cultura exigido para você falar a língua nesse nível é muito grande. Porque nesse nível 4, 5, a língua ela é basicamente cultural. Aí vem as expressões idiomáticas, aí vem as figuras de linguagem, aí vem o discurso, né? Que é um nível de língua que exige muito de cultura. E ele disse, eu não quero nada com cultura. Aí eu pensei, tem alguma coisa errada aqui. Ele não pode estar no nível 4 da língua sem nada de cultura? Não pode. Aí eu perguntei, então, o que você está fazendo lá? Ele disse, eu estou ensinando. Ensinando, tá. E quando você ensina, como é? Aí ele disse, assim, assim, assim. E quando eu termino de ensinar,
eles têm uma prática muito legal. Quando eu termino de dar o ensino, um dos homens, um dos velhos, levanta, vai lá na frente e faz assim um fechamento. Ele dá aquele fechamento no tudo que eu falei, né? Falei, e o que ele fala? Ele falou, não sei, não entendo. Aí eu fiquei apavorado, né? Mas como que ele está no nível 4, sem nada de cultura, e depois que ele, aspas, ensina, um indígena vem na frente, fala alguma coisa sobre o que ele ensinou e ele não entende. Alguma coisa está errada. Você percebeu? Nem sabe o que é o feedback. Não, nem isso ele consegue entender. Alguma coisa está errada. E eu falei para ele, olha, me perdoe, eu errei. Como assim? Eu te avaliei mal, você não está no nível 4. Em vez de dizer para ele, você está errado, você não está, eu dizia, eu errei. Eu preciso assumir essa responsabilidade. Eu te avaliei mal, você não está no nível 4. A gente precisa corrigir algumas coisas aqui. E aí trabalhamos para essa correção. Então, meu irmão, se você não sabe, se você não conhece, nunca mergulhou no relacionamento, na intimidade de alguém, para conhecer a mente, o coração desse pessoal, saiba que você não conhece essa pessoa. E você não é capaz de comunicar as coisas de Deus para ela. Não é. Você pensa que é, mas não é. Tudo está passando por aqui, ó. Não está mergulhando. As coisas não estão indo onde elas têm que ir. Simplesmente porque a gente não mergulhou. Simplesmente. Vamos para frente. Alguém me ajude lendo isso aqui, que eu acho que agora vai dar para ler. Alguém podia ler para nós? Bem alto, por favor. Pode ser um só, não precisa todo mundo de cada vez junto, não. Lê aqui para nós. Cosmovisão, um comprometimento, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições ou hipóteses, que podem ser total ou parcialmente verdadeiras ou falsas, que aceitamos consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade, e que fornece o alicerce sobre o qual vivemos, nos movemos, existimos e possuímos nosso ser. Se você não leu, não conhece ou não leu esse livro aqui, seria uma boa leitura. James Sire escreveu O Universo ao Lado. O Universo ao Lado. Significa, ele quer dizer neste livro que cada pessoa ao nosso lado. Olhe para quem está ao seu lado agora. Olha aí. Olhou? Viu quem é? Cada pessoa aqui, essa pessoa ao seu lado, é um universo em si. Essa pessoa ao seu lado tem um campo de exploração para você conhecer imenso, meu irmão, minha irmã. Essa pessoa ao seu lado é um universo que precisa ser desvendado, precisa ser conhecido. E o único jeito é viajar por ele. É mergulhar nele, é relacionar com ele ou com ela para conhecê-la. Então é mais ou menos assim. Colocando isso de outra forma, a cosmovisão é um conjunto de pressuposições, de orientações fundamentais, com as quais eu tenho um compromisso. Na minha cosmovisão indígena, quando o João de Barro canta, sabe quem é o João de Barro, né? Alguém consegue fazer o canto do João de Barro aqui? Não, esse eu bem te vi. Estava testando, né? Tá certo. Então, na minha cosmovisão, o João de Barro é um mensageiro dos espíritos. Mais ou menos, por aí. É um João de Barro meio molhado, mas tá bom, né? Tá estragado. Na minha cosmovisão, o João de Barro, ele é um mensageiro do mundo invisível. Então, quando ele canta perto da minha casa, ele está dizendo, não saia de casa, porque alguma coisa ruim vai acontecer. Na minha cosmovisão, então, eu tenho essa pressuposição, essa orientação que eu recebi dos meus avós, dos meus pais, e me comprometo com ela. Isso está na minha cosmovisão. Passa pelas crenças fundamentais, está vendo? Eu acredito nisso, porque meus pais, meus avós me ensinaram que o João de Barro é um mensageiro do mundo invisível. Quando ele canta, deve ser ouvido, preste atenção, senão você vai pagar um preço depois.
Eu estou falando isso supostamente, tá? É uma suposição, não é verdade para mim não. Mas é verdade para muita gente. O povo Carajá, por exemplo, tem algum Carajá aqui? Ainda bem, né? Mas o povo Carajá acredita nisso. Quando o João de Barro canta, é hora de ficar dentro de casa, alguma coisa ruim vai acontecer. Então eu tenho essa pressuposição e essa orientação que recebi da minha cultura e me comprometo com ela. Ok? Agora, como é que esse compromisso acontece? Mas por quê? Porque sim. Porque sim. Por que você acredita nisso? Porque sim, ué. Porque é assim. A gente vai chegar ali. Então, eu tenho essa pressuposição e tenho esse compromisso com ela, porque eu recebi essa verdade dos meus antepassados. Agora, essa verdade pode ser verdadeira. Não mergulhe no rio nem de manhã, nem no final da tarde, só no meio-dia. Porque de manhã e no final da tarde a piranha está ativa, ela está caçando. Mas ao meio-dia ela está descansando, ela está dormindo. Então ao meio-dia você pode mergulhar. Isso é verdade mesmo, verdade verdadeira. Pode mergulhar no meio-dia que a piranha não ataca, mas de manhã que ela está com fome e de tarde que ela vem depois da sesta, né? Ela está com fome de novo, não mergulhe. Isso é verdade verdadeira. Agora, a minha pressuposição, minha orientação pode ser parcialmente verdadeira. Se eu disser que todas as piranhas são assim, não é verdade, é meia verdade. A piranha preta é assim, mas a branca não. Então é meio verdade, meio mentira. Mas há outras pressuposições que são totalmente falsas. Por exemplo, o João de Barro é um mensageiro do além. É verdade? Para nós, digo nós não indígenas, para muitos de nós não indígenas, é mentira, é falso. Para muitos de nós não indígenas, é verdade. Para muitos de nós indígenas, pode ser verdade ou não, não é? Mas eu pergunto, no final das contas, é verdade o João de Barro é um mensageiro do além? Não. Por que eu digo não com convicção? Porque como crente, como conhecedor das coisas de Deus, eu sei que o João de Barro não é mensageiro de Deus, nem do diabo. É o João de Barro. É um passarinho, acabou, só isso, mais nada. Mas para muitos é verdade. E para quem acredita que é verdade, é verdade. A mitologia é um... Ai. Aí depois o irmão responde para ele, tá bom? Eu não sei. Mas veja bem, a mitologia para mim é uma coisa maravilhosa. Estudar a mitologia, procurar desvendar o que está por trás da mitologia, é um campo de trabalho, é um campo de estudo que me fascina. A mitologia, ela não é lógica, ou pelo menos não é lógica para minha lógica, porque a lógica também é cultural. Qual é a lógica disso? É aquela cultura que define o que é lógico e o que não é lógico. Por exemplo, os Bororo, lá do Mato Grosso, alguém conhece? Os Bororo têm uma mitologia de criação da água, que é muito interessante. Há um certo herói mitológico que certa vez teve uma briga com a esposa e saiu de casa chateado e foi andar no mato. Muito chateado, muito triste, e ele se sentou, encostou numa árvore e dormiu, adormeceu. E um passarinho veio e fez um serviço no ombro dele, né? Lá de cima, no ombro dele. Havia sementes ali, né? naquela caquinha, né? Aquelas sementes germinaram e cresceram e virou uma árvore gigantesca. Então lá estava ele dormindo, e quando ele acordou, viu aquela árvore gigantesca no ombro, e falou: mas gente, mas o que é isso? De onde veio essa árvore? Então ele se levantou com muita dificuldade e começou a andar no caminho, né? Aí ele andava um pouquinho, cansava, sentava para descansar e adormecia. Aí a árvore diminuía e se transformava num lago. Aí ele acordava de novo e saía novamente andando, e lá na frente ele cansava, aquela árvore grande, e ele encostava ali e dormia de novo. Aí a árvore diminuía e virava um rio. E assim vieram a existir os rios e os lagos. Pura verdade, não é? Não? Diga isso para os Bororo. Diga isso para eles, que não é verdade. Você perde um amigo. Eles vão dizer: você não acredita em mim, eu não quero mais conversar contigo. Porque para eles é verdade verdadeira. A mitologia é assim. Por fim, essas verdades assumidas,
Elas podem ser assumidas consciente ou subconscientemente. Elas podem ser assumidas consistente ou inconsistentemente. Aquela história da piranha, que ela não ataca no meio-dia, é uma verdade e ela é assumida consistentemente, porque eles sabem por experiência. Mas a do João de Barro é subconscientemente e inconsistentemente, porque vem só da fé. Ok? Então, isso tudo junto aqui define o que para essa cultura é realidade. O que é real e o que não é real está nessa definição. Joia? Então você pode ver que olhando para alguém assim, se você consegue olhar para uma pessoa lembrando que tudo isso aqui está lá dentro dela, e eu vou voltar para trás só para encerrar, lembrando que tudo isso aqui está lá dentro, que tudo isso está aí. Se você conseguir daqui para frente olhar para o seu aluno lá na escola e lembrar que existem todas essas coisas aqui lá dentro, que você precisa entrar, você precisa mergulhar, você precisa entender, conhecer para poder comunicar, seu ministério nunca mais será o mesmo. Ou seja, essa comunicação tem que acontecer lá no... Exatamente. Fechando aqui, ele já sentou até aqui para me parar, mas não vou parar não, viu? Brincando. Se a gente tentar comunicar, pregar, ensinar, de forma que nosso ensino passa só lá por cima e muda no máximo comportamentos externos, que resultado a gente tem disso? Falso. O resultado é falso, é só para ver. Mas aqui dentro não mudou nada. Aonde é que a palavra de Deus tem que chegar para produzir verdadeira transformação de vida? Onde é que ela tem que chegar? Onde tudo começa, onde tudo é gerado. Se a palavra de Deus chegar aqui e alterar, corrigir a cosmovisão daquele irmão, daquela pessoa, tudo mais será transformado de fora ou de dentro para fora. Se a cosmovisão for abençoada pela palavra de Deus, pelo ensino da palavra de Deus, ela vai alterar as crenças fundamentais, que vão alterar os valores, que vão alterar as normas de comportamento, que vão alterar os comportamentos. Por isso, não perca tempo tentando fazer alguém parar de fumar e de beber para ser crente. Não perca tempo com isso. Gaste, invista seu tempo em que a palavra de Deus atinja o coração, a mente e o coração, porque quando isso aqui for trabalhado pela palavra de Deus, ele para de beber e de fumar, ele para de mentir, ele para de adulterar, ele para disso, daquilo outro que nós queremos ver mudado, mas tem que ser daqui. Aonde é que acontece o milagre do novo nascimento então? Aqui. Encerrando com isso, vamos ler Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Será que eu consigo achar Romanos em outra Bíblia? Romanos capítulo 10 diz assim: porque o fim, versículo 4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é da lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Falando de comportamento, não é? O homem que fizer estas coisas, a lei, as regras, viverá por elas. Mas Moisés descreve a justiça que é pela fé, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz: não digas no teu coração. Não digas no teu coração: quem subirá ao céu? Foi a trazer do alto Cristo. Ou quem descerá ao abismo? A tornar a trazer Cristo dentre os mortos. Mas a justiça que vem do coração diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E essa é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca, vai para cá, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, no teu coração, crendo que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Quando ele crê no coração, ele confessa com a boca. Se ele confessar com a boca, sem crer no coração, é falso. Como é que a gente sabe se ele creu no coração? Relacionamento, intimidade, mergulho na vida daquela pessoa, nas profundezas daquele abismo.
ir lá no fundo, saber o que tem lá, para que a palavra de Deus possa ser levada até lá como luz. Você acredita assim, não é? A palavra de Deus diz assim: luz na escuridão. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos trazido aqui. O Senhor tem nos colocado diante dessas verdades e realidades acerca de cada um de nós, em especial, Deus, acerca daqueles queridos irmãos que o Senhor tem trazido a nós para que nós nos ensinemos. Nos ajude, Senhor, a entender e a crer nessas coisas que vêm da tua palavra, para que nosso ministério possa ser verdadeiramente eficaz e abençoado pelo Senhor na nossa comunicação. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.